Olá, doutores, tudo bem? Esse vídeo que eu estou gravando, algum tempo atrás, eu fiz um comentário no grupo sobre uma discussão de como que eram feitas as petições, e eu comentei com alguns colegas que eu comento a petição utilizando uma plataforma, um site, que eu monto minhas petições trabalhistas em cima dela. Então, alguns colegas questionaram, querendo saber como que era esse site, como que ele elaborava essas petições para mim. Eu gravei esse vídeo justamente para mostrar para vocês como que ele funciona, tá? É prático, é rápido, é gostoso de usar, ele é bem intuitivo e assim, realmente é uma mão na roda no escritório, agiliza muito o trabalho, facilita. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é. É um site simples, eu faço o login, é fácil de acessar. Depois que você está cadastrado, você vem e faz o seu login aqui. E aqui ele te dá as possibilidades entre peticionar, salvar dados dos seus clientes na agenda ou utilizar um editor de texto que ele te dá. Então eu vou fazer as petições. Clico aqui, vou agilizar aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Então aqui, nesse gerador de documentos, ele gera para mim procuração, declaração de consciência, contrato de honorários. Todos os meus dados estão salvos dentro do site, então ele só puxa e gera para mim. A reclamatória trabalhista ou ação de revisão de financiamentos, que é o forte do meu escritório, revisão de financiamento habitacional ou habitacional pelo sistema SAC. Eu vou mostrar para vocês hoje a trabalhista, como que eu faço para montar. Aqui eu faço só os cálculos no momento do atendimento, ou quando eu vejo que a documentação está tudo ok, eu já vou atendendo e montando a inicial. Clico aqui em endereçamento. Aqui ele já puxa a comarca em que eu atuo, que é a que eu mais atuo é Araguari. Então ele já puxa aqui. Mas se eu atuasse, ou quando eu vou fazer uma ação de outra comarca, é só eu alterar. Aqui, quando é por dependência, eu coloco a vara e o número do processo. Então, em regra, geralmente eu deixo em branco. Qualificação do autor, eu só coloco aqui. E vou colocar um exemplo para vocês aqui, ó. Chico Xavier. Isso, já estava até salvo aqui. Sexo masculino, tudo. E preenche todos os dados dele. É só preencher os formulários. A partir do momento que eu preencho isso aqui, eu só preciso preencher uma vez. Todos os dados desse cliente já vão ser gerados só com um clique. Procuração, declaração de consciência, o contrato de honorários, promissória e a peça inicial. Tudo no minuto. Então, é muito rápido e muito prático. Então, assim, num minuto ele já gera tudo. Qualificação do réu é a mesma coisa, é só preencher o formulário. Se é pessoa física ou jurídica. Se for jurídica, você simplesmente vem cá e preenche o nome da pessoa. Vou colocar aqui, ó. Supermercado Walmart. Foi a última peça que eu preparei. Você vem cá, preenche o CNPJ, se é pessoa jurídica privada ou público, e vem preenchendo. Clique em cadastrar os dados. Aí aqui ele pergunta se você quer concluir o cadastro ou incluir o litisconsórcio. Concluir o cadastro. Pedir de gratuidade de justiça. Se você quer cadastrar ou não, eu sempre peço. E aqui os fatos gerais do contrato. Aqui é onde você vai fazer a mágica. Aqui, no momento que você está atendendo seu cliente, você já vai preenchendo esses dados. Então, função exercida. Exemplo. Auxiliar administrativo. Pronto. Aí o motivo da dispensa. Se não teve rescisão, se continua trabalhando, pedido de demissão, dispensa sem justa causa, dispensa com justa causa, término de contrato de experiência. Então, tudo isso aqui você pode vir aqui e preencher, que o contrato ele já vai gerar a petição para mim. Então, vou colocar aqui o básico aqui, ó, sem justa causa, tá? Pedido sem justa causa. A data de início, eu vou colocar aqui que ele começou dia 15 de fevereiro de 2013, tá? E vou colocar que ele saiu hoje, 24 de janeiro de 2017. Perfeito. Preenchi a data de admissão, data de demissão e o tipo de trabalhador, se ele é empregado rural, empregado doméstico ou bancário. É lógico que aqui nessa ação, ela não, nesse programa, ele ainda não pega todas as possibilidades que é quase que impossível.
Mas aqui tem bastante coisa aqui que dá para você preencher. Então, salário base, vamos pôr que ela recebe 11,25 por hora. Por hora. Tá? E o salário pago por fora é aquele que vem extra folha. Se preencher aqui, é interessante que o programa ele já é inteligente. Se você preencher aqui, lá na frente ele já vai te dar um tópico perguntando se você quer pedir a intimação a notificação do Ministério Público para apurar a falsificação de documento com base num artigo do CP. É muito interessante mesmo. Ó, critério da utilização da base de cálculo das verbas rescisórias. Se é maior, a última ou a média dos últimos 12 meses da remuneração. Última remuneração. Vou colocar aqui que a última remuneração dele foi 1.200. Não, vai dar errado com base no salário de 11,25. Vou colocar aqui que o salário foi R$ 2.300. Esse auxiliar recebe bem, mais que muito advogado aí, viu? E aqui eu venho cá e cadastro os dados. Cadastrei os dados. Toda vez que eu cadastro os dados, aparece um sinalzinho aqui, ó, de correto, quer dizer que foi cadastrado corretamente. Aí, carga horária dele. Carga horária. Se era 8 horas diárias, se era 6 horas ininterruptas, ou escalonamento 12 por 36. Aí aqui ele vai colocar aqui as possibilidades. Eu vou pôr esse aqui, ó, 12 por 36. Se era fixa, sempre o mesmo horário, ou se era variável, cumpria jornadas diferentes. Então, eu vou fazer melhor. Vou colocar o básico, que é o que aparece mais. 8 horas diárias, 44 semanais. Fixa, de segunda a sexta, ele entrava às 7 da manhã e saía às 18, com intervalo de 1 hora e 20 minutos. Vou colocar 1 hora e 20 minutos. Se tinha um dia com horário diferente, que é o dia esse, por exemplo, às vezes você trabalha no sábado com horário diferente. Então, se tiver, você preenche. Hora de entrada, hora de saída e o tempo de intervalo para almoço nesse dia extra. Se não tem, você não preenche. Porcentagem do adicional de horas extras. Aqui, você vai colocar as horas extras, se tem uma convenção coletiva, alguma coisa você coloca. Vou colocar que o percentual é 65 e eu vou falar que é com base em um CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. Então, feito esse preenchimento aqui, esse software, esse site, ele já sabe quantas horas ele trabalha, ele sabe quantas horas extras eram prestadas com base nos dados que você informou, então ele já calculou tudo para você, não tem que calcular nada, ele já me dá tudo calculadinho. Ó, tanto tudo ok aqui, a gente pede para continuar para a próxima página, tá? Aí na próxima página, tem tudo isso aqui para você preencher. Verbas em controvérsia, as multas, se você quer reconhecimento de vínculo empregatício, salários atrasados, inversão do ônus da prova, retenção da CTPS, ausência. Então, isso aqui todos são fundamentos que você pode utilizar. Então, você vai escolher aqui qual que você quer. Eu vou primeiro em verbas em controvérsia. Eu vou pedir saldo de salário. Olha só, número de dias para cálculo. Ele foi dispensado dia 24, correto? Então, aqui ele já sabe que o número de dias para cálculo é 24. Você simplesmente vem cá e coloca o pedir salário. Vai aparecer a fundamentação, os fatos e os pedidos. Aviso prévio. Olha, com base no cálculo do aviso prévio, que é 3 dias para cada ano trabalhado, ele sabe que são 42 dias para cumprimento do aviso prévio. Indenizado. Eu coloquei aqui, aviso prévio indenizado. Ele sabe que são 42 dias, ele já calculou para mim. Eu não tenho que ir lá e calcular 3 dias a cada ano. Então, eu coloquei 2013, salvo engano, não lembro. Ele veio cá e colocou aqui e ele já me falou que o valor que seria no aviso prévio. Se já foi pago alguma coisa num valor menor, eu preencho aqui e ele vai me dar um parágrafo falando que o valor foi abaixo do devido. Mas, se não recebeu nada, eu deixo em branco. Então, eu vou deixar em branco como se não tivesse recebido nada. Férias proporcionais. São 11 meses de cálculo para as férias proporcionais, porque leva em consideração a data base. Se não levar em consideração a data base, eu altero os meses aqui. Mas, via de regra, eu coloco a data base, tá? Vou pedir as férias proporcionais. Preenchi, correto. Férias vencidas se tinha. No caso, eu vou falar que não tinha. Gratificação natalina. Vou pedir, né? Aí aqui ele me pede a proporcional e vencido, se tiver. Só tem um mês de gratificação natalina proporcional, porque ele recebeu em dezembro. Como ele foi despedido em janeiro, o programa já calculou isso para mim. Então, agora se ele não tivesse recebido, aí você ia colocar os meses aqui, ó. Mas vamos lá, cadastrar dados. Tá? Então, cadastrei. Se eu quero fazer o levantamento
pedido de guia? Não, vamos pedir a liberação das guias CD e SD, tá? Se eu vou pedir multa de FGTS, não, sim, ele não foi pago. Então colocamos a regra, né? Aí aqui, se eu tiver o valor depositado, eu vou constar aqui, ó, incidente sobre o valor depositado. Vou colocar aqui e vou colocar o valor depositado em conta. Se eu não tiver, eu só coloco aqui a média baseada na remuneração, que ele já vai calcular para mim com base na remuneração que eu informei. Então ele vai fazer uma média e já vai pedir a multa em cima dessa média, caso eu não tenha o incidente de depósito. E o salário família, caso o indivíduo tenha o direito de salário família, tá? Mas nesse caso aqui, não tem, o salário é acima. Feito isso, vem aqui e retorna ao checklist. Aí tem todas essas outras possibilidades aqui de você pedir, tá? Tudo é pedido. O único pedido que eu vou colocar aqui, ó, vou colocar insalubridade, só para vocês verem como que eu preencho tudo. Se eu quiser inserir uma jurisprudência, eu posso copiar do Jus Brasil, posso copiar do Word, ou eu mesmo preencher aqui e copiar. Eu simplesmente vou cadastrar dados, tá? Só que como eu não vou inserir, eu não vou cadastrar essa jurisprudência, não. Isso aqui já aparece na petição. Inserir grau de insalubridade. Sem pedido, 10%, 20%, 40%. Vou pedir com 20%. Aplicar para período para aplicação desse período. Se eu quero aplicar por todo o período, aqui ó, 15 de fevereiro de 2013 até 24 de janeiro de 2017, todo o período, ou se eu posso escolher um período específico que eu quero colocar essa insalubridade, tá? Vou deixar todo o período. Descreva os agentes insalubres a que fica exposto. Vou colocar aqui ó, poeira e ruído excessivo. Cara, eu nem lembro. Não, nem lembro qual que foi a profissão que eu coloquei. Mas eu vou colocar isso aqui. E se eu quero ou não a perícia? Vamos pedir a perícia. Você vai ver que o pedido vai aparecer lá na frente, tá? Fiz aqui, ó, cadastrei os dados. Ele já colocou aqui a insalubridade. Só que como eu pedi insalubridade, ele já reconheceu o pedido e ele entendeu o que tem reflexo sobre o adicional de insalubridade. Aí se eu quiser calcular o reflexo, eu venho aqui e coloco, ó. Aplicar reflexos do adicional de insalubridade. Pedir reflexo, beleza. Aí, reflexo no aviso prévio? Sim, vamos pedir no aviso prévio. Vamos pedir nas férias proporcionais. Vamos pedir na gratificação natalina. No DSR, tem DSR, ele era mensalista, não era? Horista? Horista, não era diarista, então cabe. Reflexo no FGTS. Vamos pedir o reflexo no FGTS, lógico, e reflexo na multa, que eu estou pedindo a multa, e reflexo previdência também. Aqui ele já vai calcular tudo para mim, tá? Então eu não tenho que fazer cálculo nenhum. Então eu já fiz uma petição agora que eu pedi todas as verbas e a insalubridade. Aí eu vou para o próximo checklist. Aí eu posso pedir horas extras, vai vir reflexo, horas extras dobradas, supressão intrajornada, hora intine, tempo de espera antes e após prestação de serviço, adicional noturno, adicional de transferência, acúmulo de funções, exibição de funções, vale transporte, indenização por não recebimento do PIS. Então todos esses aqui são fundamentos, são pedidos que eu posso fazer na petição. Então como aqueles foram os únicos fatos que eu queria, eu venho aqui em gerar documentos, ok? Como eu preenchi lá aquele primeiro formulário, basta eu clicar aqui em procuração, que essa página vai ser aberta. Aqui, ó, foi o único dado dele que eu preenchi, o Chico Xavier. Mas eu poderia ter colocado vários outros dados. E aqui, ó, é um Word editável. É online, mas é editável. Então, às vezes eu estou no fórum, eu uso isso aqui para me peticionar ali correndo. Eu nem uso o Word da sala do OAB, eu mesmo venho aqui e preencho. Então já puxou meus dados que estão cadastrados, os poderes, a ação, que é uma reclamatória trabalhista, a data e o preenchimento. Se eu quiser aqui, eu simplesmente venho aqui, clico em PDF, é o formato do tribunal, salvo, baixo aqui o PDF, ou imprimo para entregar para o cliente assinar, tá? Pronto, procuração foi feita, declaração de consciência, está aqui, ó, declaração, puxou os dados dele, contrato de honorários, vou pular, nota promissória, vou pular para o vídeo não ficar extenso. E aqui, a petição inicial. Olha só, quando eu clico em petição inicial, ele já puxou os dados, já fez aqui o cabeçalho, já fez a qualificação das partes, que ó, vem muito respeitosamente a presença deste douto juízo, propor a presente reclamatória trabalhista, em desfavor de supermercado Walmart, pessoa jurídica de direito privado, portador de CNPJ tal. Então assim, ele já puxou todos os dados, tá? Agora vamos lá, dos fatos. Os fatos que eu narrei estão aqui. Agora, caso eu queira fazer alguma alteração,
ela está livre para me fazer toda a alteração que eu queira, inclusive com relação à formatação. É um Word editável. Então eu posso fazer a alteração aqui ao meu bel prazer. Mas olha só como que vem narrado os fatos. Ó, o reclamante foi contratado na data de 15 de fevereiro de 2013 para exercício da função de auxiliar administrativo, que foi o que eu informei, percebendo seu salário base no valor de R$ 11,25 por hora, foi o que eu informei. Para fins rescisórios, informe-se que a última remuneração percebida pela parte foi no valor de R$ 2.300. A jornada de trabalho para ser cumprida era de 8 horas diárias, 44 semanais, exercida sempre de forma fixa, sendo que o reclamante laborava de segunda a sexta, iniciando seu labor às 7 e findando às 18, com um intervalo de almoço de 1 hora e 20. O reclamante sempre foi exemplo em seu trabalho, tendo laborado com a máxima dedicação possível, contudo foi dispensado em 24 de janeiro de 2017. O aviso prévio a ser cumprido foi do tipo indenizado. E aqui ele narra aqui, ó, que lhe eram devidos 42 dias, contudo nada foi pago. Se tivesse sido pago, ele ia informar que foi pago abaixo do valor que era devido, então ele teria direito à diferença. Ó, foi tomado a título de férias proporcionais, contudo o reclamante faz o recebimento de tais férias em 11 meses, não houve o 13º proporcional, laborava como auxiliar administrativo por tal. Ó, esse parágrafo é interessante, ó. O reclamante laborava como auxiliar administrativo e por tal estando intermitentemente sob exposição a agentes insalubres, tais como poeira, ruído excessivo, tá? Foi o que eu coloquei lá. Nada a ver, né? Mas tá bom, eu coloquei. Neste chapazão, estava diariamente à mercê dos riscos inerentes à profissão, tá? Então aqui, eu narrou os fatos. Aí do direito, vem cá, da gratuidade de justiça, do incidente, da multa incidente sobre o FGTS. Então ele vai fazer a fundamentação com as jurisprudências. Ele é sempre atualizado por ser online, então ele já põe a jurisprudência aqui. E se eu quisesse ter inserido nova jurisprudência, era naquele campo lá ou aqui. Eu posso simplesmente fincar e mandar a jurisprudência aqui que vai funcionar normalmente, tá? A base de cálculo do adicional de insalubridade, então ele puxa aqui toda a fundamentação. Reflexo sobre o adicional de insalubridade, ele fala aqui um pouquinho sobre cada reflexo, fundamentado em cada artigo, tá? E vem aqui, ó, os pedidos, que é o ponto mais importante da minha petição. Nos pedidos, a notificação da reclamada para comparecer à audiência, reitera-se pela concessão do benefício da justiça gratuita. Aí vem aqui, ó, requer a condenação da parte reclamada ao pagamento do aviso prévio, observando que em função da lei 2.506 de 11 de outubro de 2011, lhe são devidos 42 dias. Valor do pedido, dá 6 pedidos, 3.220. Eu não vou calcular e nem vou questionar, porque eu sei que esses cálculos estão corretíssimos. Já testei muito na hora de usar. Requer o pagamento do saldo de salário, observado que foram elaborados 24 dias no mês da dispensa. Realmente, dá 1.840 de saldo de salário. Tá? Observada a remuneração dele, que foi a base de cálculo, ok? Requer o pagamento da multa incidente sobre o valor devido a título de FGTS, 3.532. Requer seja determinado... foi calculado com base a média da remuneração percebida pelo reclamante, tá? Se eu tivesse o valor do depósito, teria sido esse o valor, tá? Requer seja determinado o pagamento das verbas devidas a título de férias proporcionais, observando o período aquisitivo de 11 meses. Tá aqui o valor das férias proporcionais, 2.180. O pagamento do 13º salário proporcional, tá aqui o valor do 13º, R$ 191,00. Requer as guias CD e SD. Requer determinado pagamento do adicional de insalubridade na base de 20%, tendo como base de cálculo a remuneração, dá-se a esse pedido o valor de R$ 22.080. Aqui é como se ele nunca tivesse recebido e está pedindo o adicional, tá bom? Então o valor é esse aqui, ó, R$ 22.080, durante todo o período, levando em consideração a remuneração dele, levando em consideração que ele é empregado desde 2013 e que a remuneração era 2.000 e alguma coisa. Então realmente dá um valor alto, R$ 22.800. Caso não acatado por Vossa Excelência o grau de 20%, então requer a determinação de perícia. Foi que a gente optou por escolher a perícia. Requer a incidência dos reflexos do adicional de insalubridade, aí vem cada um aqui, ó. Sobre o aviso prévio, 460. Sobre as férias com terço, 548. Sobre insalubridade, sobre a gratificação natalina, 38 e 33. Então ele já calculou tudo aqui para mim, tá? Reflexo.
Requer incidência reflexo adicional de salubridade sobre as obrigações previdenciárias, observando percentual de 9%. Aqui ele sabe que é 9% com base na remuneração. Se fosse menor seria 8, 9 ou 11. Então ele já sabe, ele já calcula, ele me dá tudo prontinho. Então ele calculou tudo aqui, potesta aprovar o alegado por todos os meios de direito, notadamente, o artigo de testemunhas, e dá-se a causa o valor de 42.508. Ele já somou tudo para mim, colocou o preenchimento aqui e está pronto. Então a petição está prontinha. Eu não tenho que fazer mais nada aqui, a não ser que eu queira abrilhantar a petição, colocando mais fundamentação e fazer alguma coisa. Geralmente eu não faço isso, tá? Só para constar. Geralmente eu pego aqui e já bucha para o tribunal. E aqui eu salvo em PDF para mandar pelo sistema ProAjude. Então eu salvo, faço assinatura, certificado digital e encaminho. Está prontinha a petição, já em PDF no formato aceito pelo tribunal. Então não tem erro. Então para quem me pediu e queria saber como que era o programa que eu usava para fazer, é esse. Eu vou fazer outro vídeo também, que eu tô de recesso, eu tô de boa, tô tranquilo agora. Então eu vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês como que eu faço a petição de revisão de financiamentos, tá? E se alguém gostou aí do vídeo, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para me perguntar. Eu tô aqui para ajudar no que der e vier, tá bom? Então muito obrigado, até mais pessoal, até a próxima.